Quando nós temos um sonho, uma vontade de algo que seja desafiador, inspirador, já logo nos dá aquela vontade de contar para alguém, não é mesmo? Alguma pessoa próxima nossa, seja parentes, amigos, enfim. Agora, e se eu te disser que em algumas situações a melhor coisa a se fazer é você ficar quietinho, a gente ficar quietinho e só falar depois daquilo ser concluído? Bom, é sobre isso que eu vou tratar nesse tema, pessoal, tá bom? E vou mostrar para vocês com exemplos práticos, né? E que existe uma base teórica muito bem fundamentada para isso, tá bom? Fala, pessoal, belezinha? Tudo positivo? Como é que vocês estão? André aqui falando e vamos direto à reflexão do vídeo de hoje. Bom, eu como sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Antes mesmo de realizar as ações, eu já ia logo falando para as pessoas o que eu ia falar, né, o que eu ia fazer, quais são as minhas vontades e fazendo uma reflexão bem profunda sobre isso, pessoal, acabei percebendo que na maior parte das vezes isso é um grande erro nosso, né, a gente querer contar as coisas antes delas acontecerem, né, isso pode gerar muita frustração, né, primeiro uma ansiedade muito grande da gente, como que a gente vai contar, de que forma que a gente vai contar, né? Eu, pelo menos, me sentia sempre muito pressionado, mas a pressão, eu comecei a perceber que ela vinha muito mais de mim e não das pessoas, né? Então a gente se cobra muito, a gente quer mostrar algum resultado, né? Então a gente acaba colocando, né, os pés à frente, né? E acaba sendo literalmente ansioso e não se precavendo, né, contra esse tipo de situação, que pode gerar uma ansiedade muito grande na gente, assim como pode gerar também opiniões negativas, né, na maior parte das vezes pelo outro lado, né, por outras pessoas, né, por quem está nos ouvindo. Então, eu pensando nisso, pessoal, eu fiz algumas pesquisas aqui, né, para pensar, poxa, será que isso acontece só comigo, né? Será que existe alguma coisa que é fundamentada nisso, né? Será que alguém já tratou sobre esse tema alguma vez, né? E eu dei uma pesquisada e vi que sim, tá bom, pessoal? Então eu separei aqui dois trechos, né? Um de um psicólogo, tá certo? E outro sobre também da filosofia estoica, né? Do estoicismo. Então são duas ideias que elas são divergentes no sentido, mas elas se complementam em outro. Eu espero que vocês gostem das reflexões e eu vou mostrar aqui para vocês e vou discutir um pouquinho sobre elas, tá bom? Mas antes de falar sobre essas duas reflexões, né, pessoal, eu gostaria de saber de vocês, tá bom? Se vocês já passaram sobre uma situação semelhante, né, de você estar extremamente ansioso para contar alguma coisa que você gostaria de fazer, algum plano seu, né? E você dá de cara com a parede, né? Você acaba contando uma coisa e a pessoa do outro lado acaba não estando na mesma frequência que você, né? E acaba te colocando para baixo, ou, né, você conta a coisa para a pessoa e não é bem recebido, né? Enfim, gostaria de saber, né, pessoal, de vocês, se vocês já passaram por essa situação, né? E como que vocês fazem para lidar com elas. E daí eu gostaria que vocês vissem, né, se o que vocês fizeram, se faz sentido essas duas reflexões que eu vou botar aqui para vocês, para a gente estar conversando sobre esse tema, pessoal. Bom, então sem demorar muito, já vou aqui fazer as duas reflexões aqui para vocês, vou ler aqui para vocês e vai aparecer na telinha aí para vocês também, tá bom, pessoal? Então vamos lá. O primeiro delas é da psicologia, né, que é o efeito da substituição. Estudos sugerem que falar sobre seus objetivos pode gerar uma falsa sensação de progresso. O psicólogo Peter Gollwitzer, da Universidade de Nova York, estudou esse fenômeno e descobriu que, ao compartilhar seus planos, seu cérebro pode interpretar isso como se já tivesse realizado a tarefa, reduzindo sua motivação para realmente concluí-la. Isso acontece porque receber reconhecimento antecipado, elogios ou incentivos pode substituir a necessidade interna de trabalhar duro para alcançar o objetivo. E o segundo é a filosofia estoica, do controle interno. Os estoicos, como Sêneca e Epícteto, acreditavam que deveríamos focar no que está sob nosso controle e evitar distrações externas. Contar seus planos pode trazer opiniões negativas, inveja ou até sabotagem, desviando sua energia do que realmente importa, a ação.
A filosofia estoica sugere que é melhor agir em silêncio e deixar os resultados falarem por si. Bom, vamos lá, pessoal, vamos tentar falar um pouquinho sobre essas duas visões, essas duas reflexões que eu separei aqui para vocês. Cara, a primeira, quando eu vi, eu falei, bicho, isso aqui é muito eu, né? É impressionante, né? O quanto que às vezes da gente falar alguma coisa que a gente gostaria de fazer, já parece que dá aquela impressão, literalmente, que você já começou a fazer aquela coisa. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente tá na virada do ano, né, pessoal, que a gente acaba fazendo aquelas promessas, né, vou ter uma saúde melhor, vou começar a fazer academia, enfim, e daí só da gente falar isso já dá uma sensação, né, de prazer, como se a gente literalmente tivesse começado a fazer aquilo, né, mesmo, pessoal? E eu acho que a gente acaba contando, né, um pouco antecipado as coisas para os outros exatamente por isso, né, porque a gente quer, primeiro, como eu falei lá no começo, pelo menos eu sempre me senti assim, então não sei se isso acontece com você, pessoal, gostaria de vocês colocarem aqui embaixo nos comentários, mas eu sempre me senti muito pressionado, né, de falar os meus planos, de falar as minhas ações, né, seja para parentes, para amigos, né, como se eu precisasse dessa validação, sabe, como se a sociedade, na minha cabeça, ela exigisse que a gente estivesse fazendo algo de útil, né? Que a gente tem que ser produtivo, que a gente não pode ficar num momento mais reflexivo, que a gente tem que estar sempre fazendo algo, né? A gente não pode em nenhum momento estar exatamente nessa situação mais de você pensar o que você quer para sua vida, para daí você fazer de uma melhor forma, né? Não, parece que você tem que estar sempre fazendo alguma coisa, pensando em alguma coisa, né? E eu sempre me senti assim. E só o fato de você falar para a pessoa, né, pessoal, que você tá querendo fazer alguma coisa, que você ainda não começou, né, tá com planos de fazer, isso dá literalmente uma falsa sensação, né, de que você já começou aquilo, né, e você acaba recebendo elogios, né, incentivos, que é o que a gente busca quando a gente também busca, né, quando a gente tá querendo contar algo para alguém, né. E isso acaba literalmente desviando o nosso foco, né? Fazendo com que a gente postergue, né, a ação em si, né, pessoal? Então, realmente, quando eu li isso, eu falei, cara, isso sou muito eu, né? Não sei vocês, pessoal, mas eu, quando eu vou lá e falo, bom, amanhã, né? Eu sempre ficava postergando as coisas para amanhã, né? Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. E de uns meses para cá, né? Pelo menos aí de uns 2 meses para cá, eu tenho procurado agir de forma diferente, né? Em vez de ficar só falando, não, amanhã eu faço, não sei o que, então eu tenho procurado agir de uma forma diferente, né? E literalmente começar a fazer as coisas que eu gostaria de fazer, né? Por exemplo, esse canal aqui, né? Eu ficava sempre pensando, poxa, qual será que vai ser a forma perfeita de eu fazer ele? Será que eu começo antes, depois? Aí eu falei, bom, eu vou começar, né? Eu vou começar, que é um sonho que eu tenho, né? De estar expondo aqui as minhas opiniões, minhas ideias, né? E eu sempre fiz isso em redes sociais, né? Eu sempre escrevi muito no meu Facebook e tal, e daí eu pensei, poxa, por que não começar logo, né? O que tá me impedindo, né, de começar isso aqui? O que as pessoas vão pensar, que se dane o que as pessoas falam, o que elas pensam, né, pessoal? A gente tem que parar de ficar pensando o que os outros vão pensar sobre nós, tá certo? Se a pessoa pensa algo positivo ou negativo, falar muito mais sobre ela do que sobre você, tá certo? Eu sei o que eu quero, né, com esse canal, qual é o meu objetivo, o que eu quero atingir, como eu quero poder ajudar, auxiliar as pessoas da minha forma, que é a forma que eu encontrei, né, pessoal? Então, esse é um exemplo prático, né, que eu posso dar para vocês de como que a gente tem que literalmente ir para ação mesmo, né? Então, tô colocando aqui minha cara a tapa, tá certo? Pode ser que eu receba elogios e pode ser que eu receba críticas também, e a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de situação, não é mesmo, pessoal? Não adianta a gente fazer as coisas e achar que todo mundo vai concordar com a gente. Com certeza vão ter pessoas que não vão gostar dos meus vídeos, né? Vão falar coisas que eu não gosto, e eu tenho que aprender a lidar com isso, tá certo, pessoal? Então, realmente, né, voltando ao que eu tava falando aqui, então eu acho que realmente quando a gente, pensando desse lado do psicólogo, né, do Peter Gollwitzer, quando a gente fala o nosso plano, né, querendo algum tipo de incentivo, querendo algum tipo
né, de elogio, né, para elevar nosso ego, enfim, isso acaba literalmente tirando a gente do foco, que é realmente fazer aquela ação, né, porque dá aquela falsa sensação, como ele mesmo disse, né, de que a gente parece, né, que já está concluída, né, que a tarefa já foi iniciada, e isso faz com que a gente não comece com aquela força, né, então, nesse caso, né, é muito importante que a gente não é esconder, sabe, pessoal, não é tipo, então não posso falar nada, não é isso, mas você pode simplesmente dar aquele tipo de resposta que fica meio enigmática, sabe? Não, eu tô estudando algumas coisas, tô vendo algumas possibilidades e tal, e não falar o quê, entendeu? Em vez de você, né, porque pensa bem, se você falar alguma coisa, né, a pessoa pode não entender isso muito bem, tá certo? Então, pelo menos foi isso que eu entendi, tá bom, pessoal? Essa foi a reflexão que eu fiz sobre o que ele disse, né, do que a gente deveria esconder os nossos planos, né, os nossos sonhos, mas no sentido da gente focar, né, na ação, para a gente não se distrair com algum tipo de elogio, né, com algum tipo de incentivo que a gente busca muitas vezes, né? Então, a gente tem que buscar o nosso sonho pelo sonho em si, né? Seja ele bem recebido ou não pelas pessoas, tá bom, pessoal? Já a segunda reflexão que eu botei aqui para vocês, pessoal, né, da filosofia estoica do controle interno, vocês podem ver que ela é um pouco diferente da primeira que eu trouxe para vocês, mas elas se complementam, né? Se complementam no sentido da gente não contar os nossos planos, né? Não abrir as cartas do nosso jogo para todo mundo, né? Acho que primeiramente, até antes de falar sobre essa reflexão, pessoal, sobre essas duas reflexões também, eu acho que, né, o que eu tenho percebido também é que as pessoas que têm uma inteligência emocional maior são aquelas que contam muito pouco sobre sua vida, né? Elas são pessoas que não se deixam levar pelas emoções no sentido de querer algum tipo de validação, né? Não são pessoas que ficam se preocupando muito com a opinião dos outros, né? Então, as respostas delas são sempre respostas vagas, né? E isso, na verdade, isso traz um respeito, né? Quem tem esse tipo de atitude, na verdade, são pessoas respeitadas, né? Quem fica falando muito sobre sua vida, o que faz, o que deixa de fazer, acaba ficando até, de certo ponto, um pouco infantil, né? No sentido de ingenuidade mesmo, de querer contar muita coisa, né? Então, eu acho que, antes de tudo, né? Eu acho que tem esse lado, né? Da pessoa, ela ser mais respeitada quando ela fala muito pouco sobre sua vida, né? A gente pode, né? A gente tem vários exemplos assim, com certeza você tem alguém que você conhece que tem esse tipo de mentalidade, né? Ela falar muito pouco sobre a vida dela, ela é muito mais ouvinte, né? Ela fica observando muito mais, então fica mais quieta, mais calada, né? E isso não quer dizer que a pessoa seja grossa nem nada, ela só é uma pessoa que não se vê na necessidade de contar, né, sobre a vida dela e de ficar expondo os pontos de vista dela, tá bom? Então, eu acho que primeiro tem muito disso, né, pessoal, que a gente acaba respeitando muito mais quem acaba falando pouco sobre sua vida, né? E falando agora sobre essa segunda reflexão aqui, né, pessoal, dos estoicos, esse outro ponto também, ele é muito interessante, por quê? Porque quando a gente expõe os nossos planos para as pessoas, né, para parentes, amigos, conhecidos, enfim, é o que eu falei, a gente está sujeito a ouvir as mais diversas críticas, né? Primeiro, você pode ter uma sabotagem muito grande sua, né, como eu falei. Você acaba se cobrando muito, então você fica pensando a forma que você vai falar, como que você vai falar, né? Então, eu sempre fui assim na vida, né? Quando eu ia falar com parentes, amigos, o que eu ia fazer ou ia deixar de fazer, né? Sempre ficava pensando muito qual a forma certa de se falar, então isso gera uma ansiedade muito grande, né? Me dava literalmente dor de barriga, sabe? Eu ficava literalmente nervoso, sabe? Antes de contar alguma coisa, né? Então, tem essa questão da sabotagem e tem a questão de você... vamos supor, você está muito empolgado, né, pessoal? Então tem essa questão da frequência também que eu disse lá no começo do vídeo, né? Às vezes você está muito empolgado com o seu sonho, com a sua vontade, e a pessoa que está te ouvindo, não é que ela está te sabotando, mas ela simplesmente não está na mesma frequência que você, né? Você, imagina, você vai lá e fala que, nossa, eu quero muito criar uma empresa, tal, não sei o quê,
e a pessoa tá lá, tipo, sei lá, na vida dela, cuidando da vida dela, tá certo? E tá tendo as dificuldades dela, né, pessoal? Aí você vem numa frequência toda animada e a pessoa tá mais naquela coisa mais contida, né? Então, tem disso também, né? Acontece isso também. E tem o lado que eu acredito que seja o pior, né? Que tem pessoas que sim, pessoal, não adianta a gente ficar idealizando um mundo como se só existissem pessoas boas, porque existem pessoas sim, né, que se aproximam de nós, né, com um objetivo, que é simplesmente curiar sobre a sua vida, tá? Isso certamente já aconteceu com vocês também, né? Você fica muito tempo sem conversar com uma pessoa, a pessoa te chama pra sair, você acaba percebendo literalmente que ela só te chamou pra saber da sua vida, o que você tá fazendo, o que você tá deixando de fazer, tá certo? E ela mesma conta muito pouco da vida dela, né? Isso com certeza já aconteceu com vocês também. Então eu também tenho evitado bastante, né, esse tipo de contato, pessoal, porque eu acho que pra gente ter uma saúde mental muito boa, é bom a gente tentar evitar esse tipo de situação, né? Eu sei que muitas vezes a gente não vai conseguir, né? Mas o bacana é a gente tentar evitar esse tipo de situação, né? Para que a gente não corra esses riscos, né? De ter uma opinião negativa, né? Ainda mais se você não está preparado mentalmente para isso, né? Como eu tô ainda nesse processo evolutivo, né? Eu ainda não tô nesse estágio, né, pessoal, de ficar ouvindo muito bem, né, o que a pessoa vai falar. Então eu tô mais nesse momento reflexivo mesmo, né, como eu já falei aqui em outros vídeos, né, eu tô fazendo terapia, isso tem me ajudado muito. Então acredito que seja uma questão de evolução mesmo, né, pessoal, da gente se ver como seres humanos que precisamos estar sempre nos reciclando, né, e eu acredito que eu esteja nesse estado, né, nesse estágio da minha vida, né, de ficar um pouco mais contido, né, de contar somente coisas que eu realmente queira contar sobre a minha vida, não ficar abrindo muito sobre a minha vida para não dar margem para as pessoas ficarem falando e ficar dando opiniões, né, e a gente tem que treinar a nossa mente no sentido de como que a gente deve reagir nesse tipo de situação, né, pessoal? Então, vocês podem ver que são duas visões que eu trouxe aqui para vocês, né, que cada uma delas tem a sua particularidade, mas ambas falam exatamente sobre o mesmo tema, né, que é a gente não contar, não abrir, né, a nossa vida para qualquer tipo de pessoa, né, pessoal? Acho que isso é muito importante, né? Eu acho que a gente pode sim selecionar pessoas, né, para quem a gente pode falar, né? Então existem aquele tipo de pessoa que a gente confia cegamente, que a gente sabe que pode contar tudo, né, para a pessoa, e existem aquelas pessoas que não que elas não mereçam, mas são pessoas que estão num outro nível, né, de confiança, num outro estágio, né? Então o quanto mais a gente puder evitar, né, de contar as nossas vontades, nossos planos, nossos sonhos, né, só contar depois literalmente da ação, né? É isso que diz aqui a filosofia estoica, né, de Sêneca, Epíteto. Então eles dizem que a gente não deve contar os nossos sonhos, porque isso vai tirar o nosso foco exatamente da ação, né, da gente realizar aquilo, ou seja, deixa o resultado falar por si só, entendeu? E é o que eu falei, gente, muitas vezes, o que acontece a gente tá muito ansioso para falar alguma coisa, algum sonho nosso, alguma vontade. Nossa, olha só isso, como eu disse, né? Então, poxa, eu recebi uma promoção, não sei o que, eu quero fazer né? Eu quero criar uma empresa, eu quero viajar. Então você imagina, você vai lá e conta. A pessoa, ela pode te adorar, tá bom, pessoal? A pessoa, ela pode amar você assim infinitamente, mas imagina que a vida dela tá assim bem miserável, no sentido de ela tá infeliz com a vida dela, ou ela tá naquela rotina que ela não suporta mais, e você vem e conta que você tá com algum plano, algum sonho seu muito grande, né? Pode ser que, dependendo do caso, essa pessoa não receba bem, não porque ela não gosta de você, mas simplesmente porque, como eu falei, ela tá numa outra frequência, né? Ela não tá nessa frequência de estar num estágio hiper feliz. Então ela tá com a vida dela, né? Isso acaba fazendo com que ela não responda da maneira que a gente espera, né? Então acho que é muito uma questão disso também, né, pessoal? O quanto
a gente falar as coisas para os outros, será que a gente realmente precisa falar tudo, né? Porque a gente espera demais dos outros, né? A gente espera dos outros e as pessoas, elas não vão agir dessa forma, né, que a gente está esperando. Então é muito melhor a gente se resguardar, né? Em vez da gente se colocar numa situação que a gente vai se frustrar, que a gente vai acabar ficando ansioso, que vai desgastando, né? Pode ser que você até perca um pouco a vontade de conversar depois com essa pessoa. Então, para evitar esse tipo de situação, né, é bom a gente ficar um pouco mais recluso mesmo, no sentido de contido, né? E deixar essa ansiedade baixar um pouco, né, pessoal? É isso que eu tô procurando fazer. É um trabalho difícil, né? Não é fácil, é um trabalho que ele é diário. Você precisa estar sempre renovando suas energias e você é colocado em situações, às vezes, que você precisa ter esse controle emocional, né? E é bem difícil, não é fácil, todo mundo sabe disso, mas acho que a gente tem que ter um começo, né, pessoal? E acho que um grande começo é a gente ter essa inteligência emocional da gente, se a gente tem uma vontade de fazer alguma coisa, simplesmente faça, tá bom, pessoal? O grande exemplo que eu posso dar aqui recente para vocês é em relação, como eu já disse, a esse canal que eu estou fazendo aqui com muito carinho, com muita dedicação a vocês. Então eu sempre ficava me sabotando muito, não vou começar agora, mas eu não entendo de edição, como que eu vou fazer? Então eu simplesmente comecei, tá bom? Eu comecei, eu não sei quais serão os resultados, né? Eu sei qual que é o meu objetivo, o que eu quero, né, com esse canal, né, que é poder primeiramente me abrir, me desenvolver como pessoa, né, e criar essa comunidade aqui junto com vocês, tá certo, pessoal? Então eu sei onde eu quero chegar. Quanto tempo vai demorar? Se vai demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu não faço ideia e não tô me preocupando literalmente com isso, tá bom, pessoal? A ideia aqui é literalmente criar uma quantidade de conteúdo que seja relevante para uma pessoa, para 2 pessoas, e que isso possa transformar, né, e gerar esse engajamento, gerar essa comunidade que eu tanto espero que seja criada aqui, né, pessoal? Essa comunidade, que a gente possa se ajudar, que a gente possa se identificar com a história um do outro, né? Eu acho que a vida é isso, né? A gente precisa voltar a se conectar, a gente precisa entender que a gente precisa e necessita um do outro, né? Então, esse é o objetivo aqui do canal e eu espero que seja um exemplo prático para vocês, tá bom, pessoal? Então pense, né? Pense antes de você concluir, né, o que você gostaria de fazer. Procure evitar contar isso para todo mundo, né? Procure selecionar aquelas pessoas, né, que você confia literalmente, né? Porque exatamente, às vezes a gente até acaba quebrando a nossa cara, né? A gente confia tanto na pessoa que quando essa pessoa ela quebra a nossa confiança, isso acaba, né, virando uma frustração muito grande para nós. Então escolha bem para quem você vai falar, tá certo, pessoal? E para as outras pessoas, simplesmente fale o necessário, tá bom? Fale o quanto você achar que é necessário, mas a minha dica aqui, tá bom, pessoal? Depois, né, eu já estava pensando sobre isso antes, né? Depois de ler essas 2 reflexões aqui, eu realmente fiquei ainda mais reflexivo e pensando nesse assunto, e literalmente eu vou tentar, né, e estou tentando, né, diariamente praticar isso, né, em vez de ficar contando o que vai fazer, o que vai deixar de fazer, simplesmente faça, né, pega e faz. Eu quero estudar inglês, então pega, vai lá e estuda o inglês, não precisa ficar falando para as pessoas que vai fazer tal coisa, vai lá e faz, entendeu? Depois que você tiver estudado, aí sim você pode falar da sua experiência, como que foi, né, etc. Mas em vez de ficar falando antes o que vai fazer, então vai lá e faz, tá bom, pessoal? Bom, mas então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Para quem gostou, se você puder, por favor, né, dá um like, né, compartilhe o vídeo para que possa chegar para cada vez mais pessoas. Se inscreva no canal, né, pessoal, para que o conteúdo ele seja indicado para cada vez mais pessoas, né, que o objetivo do canal é esse mesmo, né, que a gente possa atingir o máximo de pessoas possível e que o conteúdo possa fazer algum tipo de diferença na vida das pessoas, tá bom? Então agradeço muito a quem ficou aqui até o final do vídeo e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!